Olá meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para o nosso tutorial de programação para Mega Drive utilizando o SGDK. Essa é a nossa quinta aula. Aconselho a você que chegou agora nesse canal, se você não viu as aulas anteriores, aconselho você voltar, assisti-las e assim que terminar, voltar para esta aula. Como nós já sabemos, o Mega Drive trabalha com os gráficos por tiles. São blocos de 8 por 8 pixels que juntos formam uma imagem. No padrão NTSC, a tela do Mega Drive tem linhas de 40 por 28 tiles. Multiplicando, temos uma resolução 320 por 224. Esse aqui é um exemplo da tela do Mega Drive, a tela que aparece no jogo. Temos 40 colunas por 28 linhas. Se você contar uma por uma, você vai conseguir chegar nesse valor. A primeira coisa que precisamos fazer é definir no código que tipo de scroll iremos executar. Como na aula anterior, vamos definir da seguinte maneira dentro da função principal: VTP, setScrollingMode, hScrollTile e vsScrollTile. Nesta função, diferente da aula anterior que definimos a rolagem por planos, desta vez vamos fazer o scroll por tiles. Defina essa função depois da configuração de paleta, antes do loop principal do jogo. Agora, dentro do loop principal, temos que especificar como queremos que a rolagem aconteça. O código vai ficar assim: VDP set horizontal scroll tile, flat 1 tile, vector offset, ntiles tn. O que o console faz é desenhar as colunas e linhas do plano a partir do ponto que indicarmos. Por padrão é 0, mas para dar a sensação de movimento, podemos especificar a partir de qual momento essa movimentação se dará. Ao contrário do modo por plano, este modo tem os seguintes parâmetros. Um tile indica o primeiro tile, a linha, a partir do qual o scroll será aplicado. O vector offset, vetor tipo S16, a função S16, nós vamos ver mais para frente, mas por enquanto vamos apenas aprender o conceito dela utilizado para esse método de deslocamento, que será indicado em pixels. Se for positivo, se move para a direita; se for negativo, se move para a esquerda. Ntiles é o total de tiles ao qual o scroll será aplicado. Tm é o método de transferência, pode ser para CPU ou DNA. Como exemplo, temos essa imagem com a identificação das linhas de tiles. Como você pode perceber, de 0 até 6, na nossa linha de tiles, temos as nuvens. De 17 a 27, ou melhor dizendo, da 18 a 27, nós temos o mar. Neste exemplo, se quisermos fazer com que somente a água e as nuvens se movimentem, temos que aplicar ao código as informações das linhas referentes a cada um. É como eu estou dizendo, toda essa parte central do plano de fundo ficará estático e nós vamos movimentar tanto o mar como as partes das nuvens separadamente com velocidades diferentes. Dá para fazer isso apenas indicando qual as linhas de tiles nós devemos aplicar a movimentação no código. Aplicando os parâmetros, temos o tile, onde se inicia a movimentação no mar na linha 18, o número de tiles, que indica o total de tiles que será movimentado da 18 a 27, que indica 10 linhas. As nuvens, o primeiro índice será 0 e o número total de tiles será 6. Mesmo indicando pelos parâmetros o número total de tiles que queremos que sejam movidos, temos que indicar também no vector offset cada valor separado, mesmo que eles sejam iguais. Então ficaria assim: o valor vector offset temos que indicar antes da função principal. S16 mar inline vector 10. Como eu falei anteriormente, serão 10 da movimentação para o mar e 6 para a movimentação das nuvens. Os valores 0 são aplicados porque, nesse caso, não temos uma movimentação ainda. O intuito é ir incrementando esses valores até atingir a movimentação desejada. Lembrando que esses valores são os valores de deslocamento.
Vamos para um exemplo prático. Antes de mais nada, temos que declarar essas variáveis antes da função principal. Vamos precisar delas mais adiante. A vetor 1, de 1 a 6, na razão de 1, vector 2, razão de 10, e vector 3, razão de 1 novamente, contando de 18 até 27. E vamos declarar também uma variável inteira, recebendo o valor de 0. Agora, dentro de main, depois das configurações das paletas, defina o tipo de movimentação. Como farei anteriormente, vamos trabalhar com tile, só que a vertical nós não iremos mexer agora, certo? Observe que estamos dizendo que nossa movimentação horizontal será por tile e a vertical será por planos. Não queremos mexer por enquanto na movimentação vertical. Vamos apenas movimentar as nuvens e o mar de forma horizontal. Dentro do loop principal, vamos definir as linhas que serão movimentadas e sua incrementação. Iremos aplicar os valores naquela função que vimos anteriormente. Basta aplicar todos os parâmetros que nós vimos a determinado valor que nós definimos lá no início. Dei 10 valores para o mar e 6 valores para as nuvens. O plano B irá se movimentar as 6 primeiras fileiras de tiles. Primeiro declaramos o plano B, BGB. O tile que irá iniciar o movimento é 0. A nossa variável que contempla todos os tiles necessários, vector 1. O número total de tiles será 6 e o modo de transferência será para a CPU. A condicional for diz que se a variável i, que recebeu o valor inicial de 0, for menor que 6, acrescenta mais 1. Essa incrementação se torna infinita, pois estamos dentro do loop do jogo. As nuvens do jogo irão se movimentar enquanto que o restante do plano permanecerá estático. Vamos para o código. Mais uma vez, atenção, vamos utilizar o mesmo arquivo que usamos na aula anterior. Então, é interessante sempre guardar esses arquivos que nós estamos utilizando, porque uma aula vai precisar da outra. Então, sempre assista essas aulas na sequência, para não perder nenhum detalhe. Vamos abrir aqui o projeto da aula anterior. O que foi que eu fiz? Eu retirei do nosso código todas as incrementações que nós fizemos da aula anterior. Na aula anterior nós trabalhamos com movimentação por planos, então os códigos estavam aqui, tanto aqui, depois das paletas, quanto dentro do loop. Eu já excluí, então você exclui também, para não dar conflito no nosso código. Primeira coisa que vamos fazer, vamos declarar as variáveis do vector offset antes da função principal. Aqui estão todos os vetores, razão de 1, razão de 10, razão de 1 novamente, contando da linha 18 até a 27, que, como você pode lembrar, é o nosso mar do cenário. Agora vamos definir que tipo de scroll vamos aplicar no nosso código, que será por tiles. Então, depois da paleta, você digita o código referente ao scroll. Aqui está, FreeDP Set Scrolling Mode, HScroll, VScroll. Ok? Vamos lá. Vamos continuar definindo a função que eu acabei esquecendo aqui. Int recebe 0. Dentro do loop principal, vamos definir aquela função que de fato vai nos dizer como será a movimentação dos tiles. VTP, set scroll horizontal scroll tile, BGB 0 vector 1, tudo aquilo que eu falei anteriormente está aqui, exemplificado nessa função. Prontinho, vamos ver agora se tudo deu certo, vamos compilar. Ok, nenhum erro. Vamos ver na nossa pasta teste. Out. Home. Aqui está, como você pode perceber, somente as linhas 0 até 6 que nós aplicamos a movimentação. Então, nesse caso, todas as nuvens estão se movimentando infinitamente. Agora vamos aplicar a movimentação na água. Para isso teremos que utilizar os valores referidos ao vector 3, que também é razão de 1, mas contando apenas da linha 18 até a 27.
No loop principal, vamos após a função relacionada às nuvens, vamos fazer a função que definirá a movimentação do mar. Tudo isso seguindo a modificação que nós fizemos anteriormente. Basta apenas mudar de vector 1 para vector 3. Vamos lá? Abrindo aqui nosso código. Vamos aqui para o loop principal do jogo e vamos adicionar a movimentação do vector 3 referente ao mar. Aqui está, vector 3. Nosso for está idêntico. Nós vamos mudar apenas de onde começa, onde termina, a quantidade de tiles que serão colocadas na nossa função. Aqui será 6, aqui será 10. Justamente para contemplar toda essa linha de código aqui, toda essa linha aqui de tiles que nós definimos anteriormente. Vamos compilar. Ok, vamos verificar agora se está tudo certo. Aqui está. Tanto as nuvens como o mar estão se movimentando, certo? Na forma que nós definimos no código. Perceba que a velocidade está a mesma, certo? Porque a razão é a mesma, a razão de 1, tanto para as nuvens como para o mar. Adicionando velocidades diferentes. A movimentação por tiles não teria nenhuma serventia se somente pudesse movimentar as linhas e colunas na mesma velocidade. Para isso temos as movimentações por planos. A justificativa para existir essa opção é justamente para poder movimentar as linhas e colunas com velocidades diferentes, dando uma sensação maior de velocidade de movimento. Por isso vamos aprender como movimentar diversas linhas com velocidades diferentes. Utilizaremos como base as funções e valores do exemplo anterior. No vector 1 determinamos que a velocidade seria de razão de 1, porém na variável 2 temos a mesma quantidade de tiles, no entanto a razão irá subir para 10, ou seja, a velocidade do deslocamento vai aumentar 10 vezes para cada linha. E no loop a linha de código permanece a mesma. Vamos ver como fica isso no código. Nós temos aqui o vector 1, 6 linhas de tiles na razão de 1. Vector 2, 6 linhas de tiles na razão de 2. Adicionamos a mesma linha de código, apenas substituindo vector 1 por vector 2, já que eles possuem a mesma quantidade de linhas de tiles que serão movimentadas. Vamos verificar como vai ficar o nosso projeto apertando em compilar. Ok, vamos verificar na pasta do jogo, aqui na pastinha out, nós vimos nossa ROM, aqui está. Veja como as nuvens se movimentam de velocidade diferente do mar. Por quê? Porque nós aplicamos uma estrutura de código diferente para o mar. Enquanto que o mar está na razão de 1, a movimentação de deslocamento, as nuvens agora estão na razão de 10, conforme nós definimos o nosso código. A primeira linha de tiles não se move, porque em ambas variáveis declaramos o valor de 0. O segredo está na forma que declaramos as variáveis no início de main e sua forma de deslocamento no loop principal. Bom pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Foi um vídeo muito longo, com muita informação. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. No nosso site, nós temos toda essa parte escrita, certo? Toda digitada. E temos também todos os códigos utilizados nessa aula, está disponível para você baixar aí no seu computador e fazer o teste na sua máquina, beleza? Obrigado mais uma vez por assistir. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Na próxima aula vamos estudar as configurações dos controles. Vamos começar já a pegar a mão na massa ali nos nossos joguinhos. Mais para frente vamos adicionar sprites nos nossos jogos. Enfim, tem muita coisa aí pela frente. Se você se inscrever no canal, vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.